Pode passar, por favor. Então, a primeira coisa que a gente estudou, né, no módulo de física foram as ondas. E a gente definiu o que são ondas. É importantíssimo vocês saberem essa definição. Onda nada mais é do que uma perturbação. É só você imaginar uma gota de água caindo num balde com água, uma gota caindo num balde, isso gera uma perturbação na água presente no balde. E essa perturbação ela vai se propagando a partir do momento que ocorre a formação de uma onda. Então, a onda, nada mais é do que uma perturbação que se propaga no espaço. Algumas ondas se propagam apenas em meios materiais e outras ondas podem se propagar também no vácuo, a gente vai relembrar isso. Outra característica importantíssima das ondas é que ondas não transportam matéria. A onda é apenas uma forma de transporte de energia, tá? Então, toda onda transporta apenas energia sem transportar matéria, ok? O que pode acontecer é apenas uma oscilação, uma vibração, por exemplo, da matéria, mas ela não é transportada. Pode passar. Próximo. Então, olha lá, galera. Esse exemplo aqui, ele mostra muito bem isso. Se a gente fixar um ponto presente em uma onda, nesse caso o pontinho vermelho, reparem que é gerada uma oscilação, essa oscilação ela é vertical, embora a propagação ela seja horizontal, né? Isso é característica de ondas transversais. Se a gente marca um ponto específico, repare que ele só sobe e desce, mas ele não é transportado, ele não se propaga de fato. A gente tem propagação apenas de energia. Isso é importantíssimo, hein, galera? Para todas as ondas, a matéria ela não é transportada. Quando a gente amarra, por exemplo, uma corda e a gente chicoteia a corda, gera uma oscilação na corda, a corda ela se mantém presa, por exemplo, no local que eu amarrei e na minha mão. Então, não há, de fato, um transporte de matéria, apenas transporte de energia. Pode passar, por favor. Bom, existe uma diferença importante também entre o que é um pulso. Às vezes vocês podem ouvir essa nomenclatura, né? O que é um pulso e o que é a onda em si. O pulso, na verdade, é quando a gente gera apenas uma única perturbação. Então, esse exemplo que eu estou dando aqui, ele é de um pulso. O pulso é uma única oscilação completa. A onda, na verdade, é uma sequência de vários pulsos. É uma sequência periódica de vários pulsos. Então, o slide anterior, eu estava mostrando uma onda. Reparem que eram formadas, tinham vários ciclos. Eram formadas várias oscilações. Já o pulso é quando eu dou uma chicotada só, gera apenas um pulso de onda, beleza? Só para deixar isso claro, existe essa diferença. Pode passar. Bom, importantíssimo também, pessoal, a gente saber classificar as ondas. Então, a gente pode classificar as ondas de algumas formas. Uma forma de classificar as ondas é em relação à direção de propagação. Ondas podem ser classificadas como transversais ou longitudinais, de acordo com a direção da sua propagação. Qual é a diferença? Ondas transversais são aquelas em que a oscilação ela ocorre num sentido que é perpendicular ao sentido de propagação. Então, um exemplo clássico é a onda em corda. A gente executa uma oscilação verticalmente, mas a propagação da onda ela é horizontal. Então, ondas transversais possuem direção de propagação e direção de oscilação perpendicular. Ondas transversais. Vou dar outro exemplo. A gotinha da água. A gotinha que cai na água, ela é uma onda que se propaga de forma transversal. O que mais? Clássico. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Quem são as ondas eletromagnéticas? A gente tem um espectro de onda eletromagnética muito grande, né? E aí a gente varia desde dos raios gama, que tem altíssima frequência, até as ondas de rádio, que tem baixa frequência e comprimento de onda muito grande. Então, todo aquele espectro que inclui onda de rádio, AM, FM, micro-ondas, infravermelho,
luz visível, ultravioleta, raio-x, raio gama, tudo isso é onda transversal. Por quê? Porque todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Entretanto, existem ondas mecânicas que podem ser transversais ou longitudinais. Tranquilo, galera? Isso é importantíssimo, beleza? Então, primeira forma de classificar as ondas, quanto à direção de propagação. Como que eu classifico quanto à direção de propagação? Ondas transversais e longitudinais. Transversais, direção de propagação da onda é perpendicular à direção de oscilação ou de vibração. Pode passar, por favor. E as ondas longitudinais? São aquelas que oscilam na mesma direção de propagação. Então, um exemplo clássico é que outro tipo de onda longitudinal, além do som, o som ele é uma onda longitudinal, o outro tipo é a onda em mola, caso a gente faça esse movimento de empurrar a mola para frente. Então, a gente gera uma vibração no sentido horizontal e ela se propaga também no sentido horizontal. Como eu tenho oscilação e direção de propagação iguais, eu tenho que essa onda ela é longitudinal. E eu quero que vocês reparem. Todas as ondas longitudinais que a gente conhece são ondas mecânicas. Mas nem todas as ondas transversais são ondas eletromagnéticas. Então, eu tenho exemplo de onda transversal mecânica, como, por exemplo, onda em corda, se eu chicoteio a corda. Mas eu tenho também ondas transversais, que são eletromagnéticas, como todo o espectro eletromagnético. Agora, quando eu falo de onda longitudinal, todos os exemplos que eu tenho são de ondas mecânicas, como é o som, como é o caso dessa onda que a gente gera oscilando a mola horizontalmente. Tranquilo, galera? Importantíssimo, hein? Pode passar. Então, olha lá. Pergunta. Essa onda aqui que eu estou mostrando, ela é transversal ou ela é longitudinal? Transversal, maravilhoso. Porque, olha só, a vibração é vertical e a propagação ela é horizontal. Cada bolinha dessa representaria uma molécula, por exemplo. Tá? Reparem que eu não tenho transporte de moléculas. Eu não tenho transporte de matérias. Elas apenas vibram, mas elas se mantêm no mesmo local. Elas vibram e retornam para o mesmo local. Não há, de fato, um transporte de matéria. Eu tenho transporte apenas de energia. Pode passar, por favor. Então, esse aqui seria o exemplo, por exemplo. O exemplo, por exemplo, é ótimo, né? O exemplo de uma onda mecânica que é transversal, como a onda em corda. Já essa outra onda aqui, galera, ela é transversal ou longitudinal? Agora fica bem fácil da gente observar que ela é uma onda longitudinal. Repare que aqui é como se eu estivesse iniciando a oscilação. Estão vendo? Então, o processo é horizontal. A oscilação ela é horizontal. E isso causa uma perturbação nas moléculas e essa oscilação ela vai se propagando também de forma horizontal. Por isso que eu tenho que o sentido de propagação é o mesmo sentido de vibração ou de oscilação. Exemplo clássico aqui, o som. O som ele se propaga exatamente dessa forma. Tranquilo? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma onda longitudinal, e como a gente já sabe, todas as ondas longitudinais, elas são mecânicas, ou seja, elas necessitam de um meio material para se propagar. Pode passar. Bom, como eu comentei, então, além da gente classificar em relação à direção de propagação, a gente pode classificar também quanto à natureza. E aí eu tenho ondas que são mecânicas, que só se propagam em um meio material, como é o caso do som. Só se propaga em meio material. Pode ser um meio gasoso, um meio líquido ou um meio sólido, mas ela só se propaga no meio material. E pode passar. As ondas eletromagnéticas que se propagam tanto em meio material quanto no vácuo. E aí a gente tem todo o espectro eletromagnético
que inclui a luz visível. Isso explica por que a luz que é emitida lá pelo Sol, ela passa por uma região de vácuo, ela entra na nossa atmosfera, então ela agora muda de meio, ela vai para um meio material, um meio gasoso, e ela pode continuar se propagando, por exemplo, numa água. Na água, né, numa água límpida, a gente consegue visualizar o que tem, porque tem propagação de luz ali também. Então, todas as ondas eletromagnéticas, elas podem se propagar no vácuo. Isso vai incluir desde as ondas de rádio até os raios gama. Beleza? Qual que é a diferença dessas ondas eletromagnéticas? A frequência e o comprimento de onda. Tranquilo? Então, no vácuo, por exemplo, ou no meio, né, específico, o que eu vou ter? Que as ondas de rádio, elas possuem um comprimento de onda maior e uma frequência menor, enquanto os raios gama são os que possuem maior frequência e menor comprimento de onda. A gente vai lembrar esses conceitos mais para frente. Pode passar. Outra coisa importantíssima, galera, é a gente saber identificar alguns aspectos das ondas para entender um pouquinho da matemática das ondas. Então, primeira coisa, eu posso representar uma onda dessa forma, né? E aí, o que eu tenho? Inicialmente, um eixo de equilíbrio, que é um eixo de simetria da onda. Ele gera uma simetria. A parte de cima é igual à parte de baixo. Tranquilo? Então, eu tenho esse eixo de equilíbrio, esse ponto de equilíbrio. Os pontos mais altos das ondas, eles são chamados de cristas. E os pontos mais baixos das ondas são chamados de vales. E a distância entre uma crista e o ponto médio, o ponto de equilíbrio, ou entre o vale e o ponto de equilíbrio, é a amplitude. Então, reparem que se eu for calcular a distância entre a crista e o vale, são duas amplitudes. Porque a amplitude ela vai de uma crista até o ponto mediano, o ponto de equilíbrio, ou do vale até o ponto de equilíbrio. Tranquilo? E aí a gente tem outro conceito importantíssimo, que é o conceito de comprimento de onda. Comprimento de onda é a distância percorrida por uma oscilação completa. É como se eu partisse de um ponto e retornasse para aquele mesmo ponto numa onda periódica. Então, nada mais é do que distância, por isso que eu tenho como unidade de medida do comprimento de onda padrão 1 metro, porque eu estou medindo distância percorrida por uma oscilação completa. Eu posso falar também que é a distância entre dois vales ou entre duas cristas, porque é exatamente quando vai me dar uma oscilação completa. Mas eu posso medir o comprimento de onda a partir de qualquer lugar. Mas para isso eu tenho que gerar uma oscilação completa. Tranquilo? Então eu posso partir aqui, ó, do eixo de equilíbrio e retornar até o eixo de equilíbrio, gerando também um comprimento de onda. Eu tenho uma oscilação completa. Beleza? Pode passar, por favor. Então, conceitos importantíssimos que vocês precisam ter. Comprimento de onda. Distância relativa a uma oscilação completa, a um pulso. Um pulso é uma oscilação completa. Então, é a distância relativa a uma oscilação completa. Vamos falar, então, um pouquinho sobre ondas sonoras. Que as ondas sonoras são exemplos de ondas mecânicas. Ondas mecânicas são ondas que se propagam apenas em meio material. Significa dizer que o som ele não se propaga no vácuo. E as ondas sonoras, elas também são classificadas como ondas longitudinais. Ondas longitudinais são ondas em que a direção de vibração é a mesma direção de propagação. Então, se a onda ela vibra, ela oscila horizontalmente, ela também se propaga horizontalmente, e é o que acontece com as ondas sonoras. Detalhe, existe um espectro de ondas sonoras, assim como existe um espectro de ondas eletromagnéticas. As ondas sonoras perceptíveis aos nossos ouvidos, ou seja, audíveis, elas possuem uma frequência que varia de 20 Hz a 20 mil Hz. Ondas com uma frequência menor do que 20 Hz são chamadas de infrassom, mas elas fazem parte do espectro sonoro. Então, elas também são ondas sonoras, se comportam como ondas sonoras e têm características de ondas sonoras. São ondas mecânicas e longitudinais.
O mesmo vale para o ultrassom. Ultrassom são ondas sonoras que possuem frequência acima de 20.000 Hz. Não é audível para nós, mas também tem todas as características de ondas sonoras. São ondas mecânicas e longitudinais, isso é muito importante. É muito importante você saber que o infrassom e o ultrassom são ondas sonoras. A única coisa que nós não percebemos, nós, seres humanos. Existem outros animais que podem perceber essas ondas sonoras, beleza? Na faixa do ultrassom ou do infrassom. Bom, muito importante, galera, vocês conseguirem diferenciar duas propriedades das ondas sonoras, que são altura e intensidade. E existe uma confusão, por quê? Porque no nosso dia a dia, a gente costuma dizer que o som está alto, relacionando isso a volume, mas isso não é correto. Isso não é correto cientificamente, se a gente for ao pé da letra. Eu falo assim também, no dia a dia, é óbvio, mas cientificamente, esse não é o conceito correto. E como assim? A gente tem que lembrar, então, que a altura de uma onda sonora, ela se refere à sua frequência. É uma qualidade do som ligada exclusivamente à frequência. E é a altura que vai definir se o som é alto ou é baixo. Mas, na realidade, dizer que um som é alto é a mesma coisa dizer que ele é muito frequente, que eu tenho uma frequência da onda sonora muito, muito grande, né? Uma onda bastante frequente. E é a mesma coisa dizer que aquele som é agudo. Então, a altura de um som, de uma onda sonora, determina se o som ele é agudo ou grave. Sons agudos possuem alta frequência, também podem ser chamados de sons altos. Sons graves, então repare que a onda aqui representada em azul é uma onda de um som que a percepção para os nossos ouvidos é de um som agudo, porque é de alta frequência. Já a onda representada pela linha verde, repare que a frequência é menor. O que é frequência mesmo? Frequência é o número de oscilações completas por intervalo de tempo. A frequência é menor, consequentemente, a gente diz que é um som mais baixo ou mais grave. Lembrando que a gente tem uma relação entre frequência e comprimento de onda, caso a onda, aquele tipo de onda, esteja se propagando no mesmo meio, justamente por conta da velocidade. Se o meio é o mesmo, a velocidade é constante. Então, aqui, ó, eu tenho o mesmo meio, e reparem que a onda que tem uma menor frequência tem um maior comprimento de onda. A onda que tem uma maior frequência tem um menor comprimento de onda. Beleza? Pode passar. É isso que é altura. Então, eu posso dizer que mulheres, por exemplo, normalmente falam mais alto porque possuem normalmente uma voz mais aguda, né? Já, quando a gente se refere a volume, a gente se refere, na verdade, à intensidade da onda sonora. E, quando a gente fala de intensidade, a unidade de intensidade da onda sonora são decibéis. Diferente lá da altura. A altura, como é frequência, a gente fala em hertz, né? Aqui a gente está falando em decibéis, que seria relacionado ao volume. E o volume do som, ele está diretamente ligado à sua amplitude, a amplitude da onda sonora e a energia que é propagada. Quanto maior a amplitude, maior a energia. E aí eu digo que aquele som ele é mais forte. Mais forte. E quanto menor a amplitude, menor a energia. E aí eu digo que aquele som ele é mais fraco. Beleza? Então, pessoas que perturbam muito, né, os nossos ouvidos é porque elas falam muito forte. Muito forte. E aí eu tenho a diferença. Lembrando que amplitude é a distância entre um ponto de equilíbrio e uma crista ou ponto de equilíbrio e um vale. Então, reparem que a amplitude da onda que está representada em verde é maior do que a amplitude da onda representada em azul. Logo, eu posso dizer que este som verde ele é mais forte e esse som azul ele é mais fraco. Beleza? Isso é o que é o correto. Pode passar. Só lembrando, então, que a gente comentou brevemente também sobre o eco. O eco ele é explicado pela reflexão de ondas sonoras. E essa reflexão, para que a gente perceba o eco
o som ele tem que sair da fonte emissora e encontrar um obstáculo e retornar à fonte emissora num intervalo de tempo maior do que 0,1 segundo. Se ele bate e volta em menos de 0,1 segundo, nós não iremos perceber o som emitido e o som, né, refletido como sons diferentes. Isso é o que normalmente acontece. Por isso que, normalmente, a gente não fica escutando o eco o tempo todo, porque tem vários obstáculos à nossa frente, né, vários materiais que absorvem onda, vários materiais muito próximos, e aí a gente não tem essa percepção do eco o tempo todo. A gente mostrou, por cálculos matemáticos, que a velocidade do som no ar, a gente sabe que é em torno de 340 metros por segundo. E significa dizer que o som percorre 340 metros em 1 segundo. E aí, já que o eco, para que o nosso ouvido ele perceba, na verdade, né, que ele distingue, para que ele possa distinguir sons iguais, como sendo dois sons diferentes, né, o mesmo som que foi emitido, a mesma frequência, tudo certinho, como sendo sons diferentes, o som ele tem que retornar aos nossos ouvidos no intervalo de 0,1 segundo, ou maior que 0,1 segundo. Então, o mínimo de distância percorrida tem que ser 34 metros. Entretanto, a gente tem que lembrar que essa distância equivale à distância de ida e volta. Bate e volta. Então, na verdade, se eu tenho que essa distância é x, 34 metros seriam 2x, né? Vai e volta. Que é o tempo que vai demorar para chegar até o meu ouvido. Então, na realidade, a distância mínima, a gente viu, é de 17 metros para que ocorra o eco. Pode passar, por gentileza. Outro efeito interessante relacionado às ondas sonoras que a gente estudou foi o efeito Doppler, que na realidade não é só relacionado a ondas sonoras, ondas luminosas, né? A luz também sofre o efeito Doppler. Então, só lembrando, primeiro vamos para a onda sonora. O efeito Doppler, ele só ocorre quando existe um movimento relativo entre a fonte emissora da onda e o observador. Beleza? Então, tem que ter um movimento relativo entre a fonte emissora e o observador. Quando há esse movimento, então, por exemplo, um carro que está em movimento, quando ele está se aproximando do observador que está em repouso, o que a gente tem é uma aproximação das frentes de ondas, ou seja, uma diminuição do comprimento. Uma diminuição do comprimento e um aumento da frequência. A gente viu que aumentar a frequência em termos de onda sonora significa dizer que aquele som está agora mais alto, ou seja, mais agudo. Então, ao se aproximar, a percepção sonora para o observador é de que o som é mais agudo. Enquanto que o observador, que está mais distante da fonte emissora, né? A fonte emissora está se afastando desse observador, repare que eu tenho um aumento no comprimento de onda e, consequentemente, uma diminuição da frequência. Se diminuir a frequência, isso vai interferir na altura do som. A gente vai ter agora um som mais baixo. Um som mais baixo significa dizer que ele é mais grave. E isso explica por que a gente tem a percepção diferente do som de um carro de corrida quando ele se aproxima e quando ele se afasta. Por que a gente tem uma percepção diferente do som de uma ambulância quando ela se aproxima e quando ela se afasta. Beleza? Importante é que o efeito Doppler ele só é percebido se houver movimento relativo. Pode ser que a fonte emissora e o observador estejam se movimentando, ambos estejam se movimentando? Sim, mas tem que estar sendo gerada uma distância entre eles, ou um afastamento ou uma aproximação. Se eles estiverem se movimentando na mesma velocidade, eles não vão ter essa percepção, beleza? Então, é isso, tanto que o motorista não tem a percepção, né? O motorista está dentro do carro, ele está na mesma velocidade que a fonte emissora, então ele não tem a percepção dessa mudança de frequência. Como eu comentei, a luz, ela também sofre o efeito Doppler. E isso é extremamente interessante, porque isso é um indício para nós que o universo ele está em expansão. Ele está se expandindo. A gente viu que a frequência, quando a gente fala de frequência para luz,
A gente tem que a frequência ela interfere na cor. Lembram disso? Cada comprimento de onda, das ondas que formam a luz branca, cada comprimento de onda representa uma cor diferente. Se eu tenho um comprimento de onda maior, significa dizer que eu tenho uma frequência menor, e isso me recai para o vermelho. Se eu tenho um comprimento de onda menor, significa dizer que eu tenho uma frequência maior, e isso recai lá para o azul violeta. Então, olha só, quando a gente observa as estrelas, a gente consegue ter a percepção que aquela estrela está se afastando ou se aproximando da nossa galáxia de acordo com a cor emitida. Por quê? Porque a cor da luz, ela nos indica a frequência. Quando a gente já tem uma aproximação, a gente tem um aumento da frequência. Quando a gente tem um afastamento, a gente tem uma diminuição da frequência. Então, reparem que se para a luz isso reflete na cor, se eu estou observando uma estrela que ela está tendendo para uma cor azul, para o violeta, significa dizer que a frequência está maior e ela está se aproximando. Já se aquele corpo celeste, aquela estrela, está emitindo para a gente uma luz que está tendendo para o vermelho, significa dizer que ela está se afastando. Por quê? Porque aí eu tenho um menor comprimento de onda que está relacionado à cor vermelha. Tranquilo, galera? Primeira coisa importante, que tipo de onda é a luz? A luz ela é uma onda eletromagnética. A gente estudou, né? A gente sabe que as ondas elas podem ser classificadas quanto à sua natureza como eletromagnéticas e mecânicas. E as ondas eletromagnéticas são aquelas que se propagam tanto em meio material quanto no vácuo. Então, a diferença de uma luz eletromagnética para uma mecânica é que a eletromagnética ela também se propaga no vácuo, como é o caso da luz. Só que o espectro eletromagnético é um espectro muito amplo. Então, existem diferentes ondas, diferentes tipos de ondas no espectro eletromagnético. A parte da luz, o que a gente chama de luz, na verdade, é a porção do espectro eletromagnético que sensibiliza os nossos olhos, na verdade, o nosso sentido da visão. É o que permite que a gente possa observar as coisas. Está relacionado ao nosso sentido da visão, beleza? E se a gente pegar, então, o espectro eletromagnético, essa faixa, que a gente vai chamar de luz, que é a luz visível, ela é muito curta. É apenas um pedacinho. O espectro eletromagnético como um todo, a gente já viu que existem vários outros tipos de ondas. E a gente pode chamar, galera, quem são essas ondas? Só para a gente lembrar. Então, a gente tem as ondas de rádio, a gente tem as micro-ondas, a gente tem o infravermelho, a luz propriamente, que a gente vai chamar, que é o espectro da luz visível, a gente tem o ultravioleta, os raios X e os raios gama. Beleza? Por que eu escrevi isso aqui? Porque isso significa absolutamente nada. Significa Ramilux, que é só para a gente ter uma lembrança de quem são as ondas eletromagnéticas. O que significa Ramilux? Ramilux, nada. Mas é essa a ideia, beleza? E a ordem que eu defini não é uma ordem aleatória, é uma ordem que a gente tem, se eu for das ondas de rádio até as ondas, os raios gama, eu tenho aqui um aumento de frequência. Então, a frequência aumenta nesse sentido. E frequência, quando eu falo de frequência em em ondas eletromagnéticas, eu também estou me referindo à energia. Então, quanto maior a frequência, maior a energia. Perceba que quando a gente falou de ondas sonoras, o que determinava a energia da onda sonora era a amplitude. Lembram? A intensidade, a energia é determinada pela amplitude. Quando eu estou falando de ondas eletromagnéticas, o que vai determinar a energia da onda eletromagnética é a sua frequência. Então, de todas as ondas eletromagnéticas do espectro, a que tem a maior energia são os raios gama. Inclusive, eles são muito nocivos. A gente estudou os raios gama quando a gente viu radioatividade. A gente viu que no decaimento radioativo ocorre liberação de raio gama, que é extremamente penetrante e extremamente nocivo para a gente. Beleza? Se eu tenho um aumento de frequência, e partindo do princípio que o espectro eletromagnético como um todo que eu estou avaliando, ele está se propagando no mesmo meio, vamos supor que todo mundo está se propagando no vácuo.
que é importante? Que para todo o espectro eletromagnético, no vácuo, ele tem a mesma velocidade de propagação. Então, a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas, que inclui a luz visível, no vácuo é a maior velocidade que a gente conhece. A velocidade é de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. Significa dizer que as ondas eletromagnéticas, que inclui a luz, ela viaja 300 mil quilômetros em um segundo. Beleza? Se todo mundo tem a mesma velocidade de propagação no mesmo meio, concorda que a gente sabe que a formulazinha da ondulatória clássica é velocidade igual a comprimento de onda vezes frequência. Se a velocidade ela é constante, a partir do momento que eu aumento a frequência de onda, o que vai acontecer com o meu comprimento de onda? Meu comprimento de onda diminui. Diminui. Então, eu sei que no meu Ramilux, quem tem a maior comprimento de onda são as ondas de rádio, quem tem o menor comprimento de onda são os raios gama. Beleza, galera? Só para recordar isso. Professor, eu preciso decorar os comprimentos? Óbvio que não. E os comprimentos são faixas. São faixas. Beleza? Eu tenho uma faixa máxima e uma faixa mínima de comprimento aproximado ou de frequência aproximada para cada tipo de onda eletromagnética. No caso da luz visível, que é o nosso interesse especial, o comprimento de onda da luz visível varia de cerca de 400 a 700 nanômetros. E, se eu olhar o espectro da luz visível, eu vou ver que o que determina as diferentes cores, cada ondazinha, ó, cada faixa, cada frequência determina uma cor. Então, o que determina a cor da luz é a sua frequência. Beleza? Como eu sei que, vindo para o lado aqui do roxo, do violeta, eu tenho um menor comprimento de onda, eu estou com 400 nanômetros, e para o vermelho eu tenho um maior comprimento de onda, significa dizer que o lado que vai para o violeta, eu tenho uma maior frequência, o lado que vai para o vermelho, eu tenho uma menor frequência. Tranquilo, galera? Então, o que determina a cor, na verdade, da luz, a cor da luz é a sua frequência, a frequência da onda. Pode passar, por favor. Bom, outros conceitos que vocês aprenderam, então, nessa parte, foi a diferença entre o que é um corpo luminoso e o que é um corpo iluminado, e isso é muito fácil, né? Vamos dizer. Porque o próprio nome diz. As fontes de luz, elas podem ser classificadas como primárias ou secundárias. As fontes de luz primárias são aqueles corpos luminosos, ou seja, que possuem luz própria, que emitem luz, que produzem e emitem luz. Já as fontes de luz secundárias são corpos iluminados, que não produzem luz própria. Entretanto, eles podem refletir a luz. Beleza? Então, se eu for pensar em alguns exemplos, o Sol é um corpo luminoso ou é um corpo iluminado? Muito simples isso, né, galera? Acho que todo mundo aí vai acertar dizendo que o Sol é um corpo luminoso, porque ele possui luz própria. E o Sol, na verdade, ele emite várias ondas no espectro eletromagnético, não apenas a luz visível. Ele emite também ultravioleta, por exemplo, que causa queimaduras na nossa pele, pode ser danosa para o nosso DNA. Ondas na sequência do infravermelho. O que é interessante é que a matéria ordinária é assim mesmo, não é compadre Washington não, galera, é assim que a gente chama, por incrível que pareça. A matéria ordinária, que é a matéria visível, todos os corpos que possuem matéria visível, eles emitem ondas eletromagnéticas em alguma frequência, inclusive nós. Nós emitimos ondas eletromagnéticas na frequência do infravermelho. Então, se a gente chegar numa festa cheia de gente, rola aquele calor humano nada mais é do que emissão de ondas eletromagnéticas dos corpos que estão naquela festa, esquentando aquele ambiente, porque as ondas na faixa do infravermelho estão relacionadas com calor. No caso do Sol, o Sol emite ondas no espectro eletromagnético, várias, inclusive a luz visível. Então, ele é um corpo luminoso. Tá? A gente parte de luz aqui como sendo a porção da luz visível. Ok?
Todos os corpos emitem ondas eletromagnéticas. Essa definição é quem emite luz visível. Então, estrelas são corpos luminosos. Planetas, satélites como a Lua, não possuem luz própria. Então, eles são corpos iluminados. Ah, professora, mas eu consigo ver a Lua, eu consigo ver Vênus, que é chamada de estrela d'alva. Pô, outro dia eu vi Marte do ladinho da Lua. Beleza. Você viu por quê? Porque aqueles corpos estavam refletindo a luz. A luz bate, a gente viu o que é a reflexão. É quando a luz bate, retorna para o meio incidente, nesse caso, para o mesmo meio. E como ela bate e volta, ela volta para o seu olho. E aí ela sensibiliza as suas células relacionadas ao sentido da visão e você consegue visualizar aquele corpo. Mas é por conta da reflexão. Então, é o que acontece no caso da luz. No caso de uma formiga, já o vagalume, ele produz luz própria. Então, eu posso dizer que o vagalume em si, ele é um corpo luminoso. Pode passar. Bom, outro conceito que a gente definiu, né, nesse assunto foi qual a diferença de sombra e penumbra. Na realidade, galera, sombra é quando não há nenhuma incidência de luz em um determinado local. Não tem luz nenhuma naquele local. Então, eu tenho uma sombra. Já a penumbra é quando eu tenho uma baixa incidência de luz. Então, eu fico com aquele halozinho, um pouquinho meio... Sabe, mas a gente consegue enxergar alguma coisa ainda? Porque ainda tem um pouquinho de incidência de luz. Então, isso eu estou falando de penumbra. Beleza? Então, é só outra definição que eu nem coloquei foi a diferença entre o que é um corpo translúcido, transparente ou opaco, né? Aí vai estar relacionado à característica daquele corpo de permitir a passagem da luz ou refletir a luz completamente. Então, no caso de um corpo translúcido, transparente, um corpo transparente, ele permite a passagem da luz de uma certa forma ordenada. Então, a gente consegue ver através facilmente. Já um corpo que é translúcido, ele permite a passagem de luz, mas de uma forma não tão ordenada. E aí a gente consegue ver, mas meio embaçado. E já um corpo que é opaco, ele reflete completamente a luz. Então, eu não vejo através dele. Beleza? Só lembrando desses conceitos básicos. Pode passar. Bom, falando então da luz branca, galera, a gente viu que a luz branca, que é a luz emitida pelo sol, a luz emitida pelas lâmpadas que a gente usa normalmente, lâmpadas incandescentes, fluorescentes, de uma forma geral emitem luz branca. A luz branca é uma composição de várias ondas de luz, várias ondas de frequências diferentes. Beleza? Então, na verdade, é uma sobreposição de ondas, de todas as ondas do espectro da luz visível. Então, eu tenho uma variação de várias ondas ali com frequências diferentes. Acontece que, se eu utilizar, por exemplo, um prisma, eu consigo fazer a decomposição da luz branca e eu consigo observar que a luz branca, na verdade, ela é formada, então, por todas as luzes do espectro da luz visível, por todas as ondas que formam o espectro da luz visível, variando a sua frequência, da menor frequência para a maior frequência. Beleza? Ah, professor, então são 7 cores? Não. 7 cores, a gente desenha 7 cores, a gente diz que são 7 cores, mas são muito mais do que isso. Tem o verde, o vermelho, toda a tonalidade de vermelho, tendendo até o alaranjado, toda a tonalidade de alaranjado, tendendo para o amarelo. Então, são muito mais cores, de fato, do que 7 cores. Beleza? Pode passar. Então, só para lembrar, importantíssimo, cada frequência do espectro visível é percebido por nós como uma cor diferente. E aí a gente tem as diferentes cores, sendo que o vermelho é o que possui maior comprimento e menor frequência, e o violeta ele é o que possui menor comprimento e maior frequência de onda. E aí a gente tem a variação, né? A gente vai representar com 7, mas são mais que 7, né? Em todas as tonalidades. Pode passar, por favor. Outra coisa que a gente viu, galera, foram as cores primárias. As cores primárias que são azul, vermelho e verde. Se vocês lembrarem, na nossa retina existem células especiais que são sensibilizadas pela luz, por comprimentos específicos, na verdade, por frequências específicas de ondas. Então, nós temos
3 cones, que são um cone que é sensibilizado pela luz azul, um cone que é sensibilizado pela luz vermelha e um cone que é sensibilizado pela luz verde. Acontece que a sobreposição dessas cores primárias formam as cores secundárias, outras cores. Então, a partir do momento... professor, então por que eu vejo outras cores? Eu vejo o amarelo, por exemplo, porque o amarelo, a luz amarela, ela vai sensibilizar tanto o meu cone verde quanto o meu cone vermelho. Tá? Eu vejo rosa, ali para o rosa, por quê? Magenta, que chama, né? Porque o rosa, ele sensibiliza tanto o meu cone azul quanto o meu cone vermelho. Então, é uma sobreposição ali que eu estou vendo, que permite que a gente tenha uma percepção de várias cores. E percebam que a cor é uma percepção nossa. A natureza não é colorida. Não existe cor, na verdade. Cor é uma percepção do observador. A cor, para mim, é diferente do que é... O mundo, né? Colorido, para mim, é diferente do que é para o meu cachorro. Porque a cor em si não existe. Porque a cor, na verdade, nada mais é do que uma percepção a partir de uma característica do objeto, que é qual comprimento de onda ele reflete e qual comprimento de onda ele absorve. É isso. Então, isso vai depender da luz que eu estou fornecendo, do comprimento de onda que eu estou fornecendo. E aí, ele vai refletir alguns e absorver outros. É isso que a gente vai comentar agora. Vai lá. E isso é muito interessante. Então, olha só. A cor de um objeto, ela não é uma característica individual do objeto. Na verdade, ela depende das frequências de luz que são refletidas e absorvidas pelo objeto. O que a gente vai ver é o que é refletido, porque bate no objeto e volta para o meu olho e estimula meus cones. Então, o que eu vejo é o que é refletido, o que é absorvido eu não vejo. Então, reparem que um objeto vermelho, ao incidir, por exemplo, a luz branca, que contém todos os comprimentos de onda, se ele é um vermelho puro, o que acontece? Ele absorve todas as frequências, menos a luz vermelha. Como ele reflete a luz vermelha, ela volta para o meu olho, estimula lá, meu conezinho vermelho, sensibiliza meu conezinho vermelho, que manda a mensagem para o meu cérebro e eu enxergo esse objeto em vermelho. No caso de observar um objeto que a gente chama de ciano ou anil, que é uma luz secundária, na verdade, uma cor secundária, junção entre o verde com o azul, puro, né? O que eu tenho? Que tanto as ondas com frequência verde e azul foram refletidas e retornaram para o meu olho, estimulando meus conezinhos verde e azul. A junção desse estímulo vai formar uma outra cor, que é a anil. Entendido? Se tudo é refletido, eu vou ter todas as cores, todas, só volta aí rapidinho, só para eu mostrar mais um negócio. Reparem que a junção das 3 cores, por exemplo, ou de todas as cores, é branco. Então, pode passar. Então, se tudo é refletido, eu vejo branco. Se tudo é absorvido, significa que não volta a luz para o meu olho. E a ausência de luz é a escuridão. Já diziam sábios, busquem a luz, para não ficar na escuridão. Então, a ausência de luz é a escuridão. Então, se tudo bateu e foi absorvido e não volta nada para o seu olho, você vai enxergar preto. Beleza? Pode passar. Estamos acabando. Então, só para a gente entender melhor como a cor é uma percepção do observador e não uma característica própria do objeto, reparem, se eu variar a luz incidente, isso interfere na percepção da cor. Por quê? Porque eu vou estar incidindo frequências de ondas diferentes. E a cor, ela vai ser percebida pelo que é refletido. Então, olha só. Se eu incido luz branca, que normalmente a gente está em ambientes que são iluminados por luz branca, que é composta por todas as ondas da luz visível, do espectro visível. Se eu incido luz branca numa maçã, eu vou ver ela vermelha, por quê? Porque refletiu vermelho. E azul, passarinho, por quê? Porque o passarinho refletiu a luz azul. Todas as outras ondas foram absorvidas pelo passarinho, ele só refletiu azul. Todas as outras ondas foram absorvidas pela maçã, ela só refletiu vermelho. A partir do momento que eu agora uso uma luz vermelha que só incide ondas com frequência para o vermelho, só tem vermelho, cara. Então,
Então, olha só, se esse camarada ele reflete vermelho, o pigmento dele reflete vermelho, vai continuar refletindo, e eu vou continuar vendo vermelho. Esse camarada possui pigmento que só reflete azul, mas eu não estou fornecendo azul. Eu estou fornecendo vermelho. O que ele faz com o vermelho? Ele absorve. Então, ele continua absorvendo a luz vermelha, não volta nada para o meu olho e eu enxergo preto. Verde. Terminando. Tá. Verde. Se eu agora incidir verde, concorda que nem a maçã, só a folhinha, na verdade, né? Só a folhinha da maçã reflete luz verde? A maçã em si, ela não reflete verde, ela absorve verde, então eu vejo preto. O passarinho absorve verde, então eu vejo preto. Ok? Então, essa é a ideia. Tranquilo, galera? Isso é tudo, pessoal.